dentre os instrumentos de detecção, o canal é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais relevante, que é uma porta de entrada, né? Eu costumo comparar o canal como um ouvido, né? Se as pessoas não sabem onde falar, quando a empresa, por meio do programa de compliance, fala assim, olha, aqui é o canal oficial, ela está indicando o caminho para que as pessoas possam falar. E aí é importante, né, muito importante, que esse canal ele esteja definido como qual é o canal oficial. Não necessariamente eu preciso contratar um 0800 em 10 idiomas, né? O princípio lá do no one size fits all, não existe tamanho único do programa de compliance, me diz que para organizações de grande porte que atuam em vários países, eu preciso ter canais variados, né, para atender todos os idiomas. Mas eu posso ter uma pequena empresa, né, que tem uma atuação local e que não necessariamente precisa de um 0800. Eu lembro bem, em 2016, quando eu dei uma palestra na conferência da Empresa Limpa, da CGU, que premiando as empresas que ganharam o selo Proética naquele ano, quem dividiu o espaço comigo foi uma empresa de pequeno porte, né, na verdade foi uma ME, uma microempresa, que implementou o seu programa de compliance, ganhou o selo Proética e apresentou o seu primeiro canal de denúncia, que foi uma caixa de acrílico dentro do banheiro masculino e uma caixa de acrílico dentro do banheiro feminino. Olha só. Né? Então, assim, o importante, não ter dinheiro não significa que você não precisa fazer, né? Acho que isso é um ponto importante. Segundo, o canal, ele tem que ser acessível para as pessoas, né, que as pessoas conheçam aquilo como um canal oficial, independente do meio, se for um e-mail, um 0800, um chat, uma caixa de acrílico, você tem que dar legitimidade para o canal, isso é muito importante. Orientar o público-alvo desse canal, né, o recomendado é que ele seja direcionado para o público interno, né, seus funcionários, colaboradores, administradores, sócios, acionistas e por aí vai, mas que também seja aberto para o público externo, né, que os seus fornecedores, prestadores de serviço, clientes e sociedade em geral também possam trazer informações relevantes. Então acho que esse é um primeiro ponto a ser tratado. E que em relação ao canal, eu preciso ter gerência, né, eu preciso ter governança em relação ao canal, e aí eu acho que são alguns pontos relevantes que a gente pode abordar aqui diante desses tópicos, né? O canal ele tem que ser seguro, isso é fundamental, porque se vazar as informações que estão ali, você vai perder credibilidade, e eu acho que construir essa credibilidade talvez seja o principal elemento para essa speak up culture, né? Essa cultura de que as pessoas têm que falar, porque aqui no Brasil a gente enfrenta o problema cultural. Né, aqui o X9 é o cara que fez a coisa errada. Se ele estiver denunciando um crime, ele está fazendo a coisa errada. Né? Então, a gente tem que criar outra cultura, pelo menos dentro do nosso ambiente organizacional, né, no sentido absolutamente ao contrário, né, de que se você sabe alguma coisa, você deve compartilhar, porque, primeiro, se você não compartilha, você tira o direito da empresa de saber aquele fato e de apurar, e até, eventualmente, tomar as decisões em cima daquilo. E segundo, né, que dentro da nossa cultura de compliance, todos somos responsáveis pela efetividade do nosso programa. Então, uma informação relevante que você sabe ou suspeita, mas que pode gerar um impacto de compliance, tem que ser dividido, porque isso faz parte da nossa cultura de integridade. Sem dúvida, então, Matheus. Eu acho que você tocou em pontos super importantes aqui. Eu queria só reforçar isso para nossa audiência, até para você tomar uma água aí, que eu tô te deixando falar sem parar. Mas, na verdade, eu queria destacar isso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes olham para o canal com certo receio, pensando assim, nossa, eu vou precisar de um 0800, de um psicólogo, de... Calma, gente. A realidade da sua empresa. Pode ser a urna do banheiro, pode ser um e-mail para começar, mas é claro que a estruturação de um canal robusto vai trazer muitas vantagens, né? Você ter uma via de comunicação segura, como o Matheus falou, garantir o anonimato, né? A segurança do denunciante, e quando você conta com uma plataforma estruturada, você tem outras vantagens, por exemplo, poder continuar a conversar com um denunciante de forma anônima, isso é uma vantagem super especial, quer dizer, ele deixa ali a denúncia, mas muitas vezes as denúncias vêm de uma forma, ele não sabe denunciar. Ele fala, tem algo estranho acontecendo ali no setor tal. Ajuda pouco, né? Então você precisar continuar com essa conversa, ele pode acessar a plataforma e você deixa uma pergunta, mas pô, você está dizendo isso
por quê, você tem alguma evidência, você, enfim, tenta extrair algo mais do denunciante. Então, assim como o programa de compliance é um organismo vivo, o canal de denúncias, por ser parte desse programa, também vive da mesma forma. Ele pode começar de uma maneira mais simples e evoluir para um canal de denúncia muito mais robusto ao longo do tempo do seu programa, né? E aí, Carla, se você me permite seguir aqui no nosso nessa. Conteúdo, eu preciso ter alguns elementos que vão me ajudar nessa gestão, né? Eu preciso ter a ferramenta, o meio, enfim, como você vai utilizar, mas eu preciso ter algumas normas, né, para criar essa cultura. Então, hoje, o que a gente tem feito que ajuda bastante é a política de proteção ao comunicante de boa-fé, né, onde a empresa assume o compromisso de não retaliação às pessoas que de boa-fé formulam relatos. Hoje eu tenho desenvolvido também políticas de uso do canal, né, ensinando as pessoas a como utilizar o canal, e deixo isso à disposição ali nos próprios meios, para que a pessoa possa entender os procedimentos, né, o passo a passo até o final do relato. E por último, o processo de gestão, né, porque eu lembro bem, um cliente lá atrás me pediu para a gente implementar o canal, e eu perguntei para ele o que mais ele queria, né, ele falou, não, só quero o canal. E aí a gente implementou o canal, em 7 dias já estava no ar, em funcionamento, e no 10º dia de funcionamento do canal chegou a primeira denúncia. E aí ele me ligou, né? E agora, o que eu faço? Eu falei, bom, o fato está aqui, está tratado, está entregue, agora você tem que seguir com isso aí internamente, tomar decisão, enfim. Colocou no ar, agora tem que lidar, né? Tem que lidar com ele, não tem jeito. E aí a pergunta dele foi, como eu faço isso? Eu falei, então, lembra lá atrás, quando eu te perguntei, né, o que você queria além do canal? Você falou que queria só o canal? Né? É justamente em razão disso. Porque eu tenho um fluxo de gateways e tomadas de decisão por trás do gerenciamento do canal que são muito importantes. Sem dúvida. Né? E aí eu consegui justificar a importância da gente escrever o fluxo, o passo a passo da denúncia, né, desde o seu recebimento até o seu arquivamento. Todos essas ferramentas, né, esses elementos que vêm junto com o canal, eles são muito importantes para formar essa Speak Up Culture, porque está até no nosso material, Kalai, a Association of Certified Fraud Examiners, né, a CFE, ela divulga a cada 2 anos uma pesquisa global chamada Report to the Nation, onde eles estudam a fraude dentro do ambiente corporativo, né, são vários casos. Esse ano, por exemplo, foi divulgado, né, o RTTN de 2020, depois você pode procurar no Google para ter acesso a essas informações, que elas estão disponíveis gratuitamente, foram analisados mais de 3 mil casos de fraude no mundo inteiro, e para o conceito da CFE de fraude, né, corrupção, o kickback, corrupção privada, conflito de interesses também estão relacionados, e nessa pesquisa que foi divulgada esse ano, apontou que 43% das fraudes foram descobertas em razão do canal, né, de dicas, né, que eram fornecidas ali por meio dos canais confidenciais, né, telefone 0800, né, e-mail, chatbot, cada vez surge mais iniciativas nesse sentido no mercado. Mas, de fato, é a ferramenta mais importante. Em segundo lugar está a auditoria interna com 16%, em terceiro lugar a auditoria externa com 8%. Olha só. Então, é claro que assim, a auditoria interna e externa são instrumentos de governança muito importantes, né? Não é porque eu tenho canal que eu vou abandonar minha auditoria interna, minha auditoria externa, não é por isso. Mas do ponto de vista de detecção de condutas impróprias, né, o canal, de fato, ele tem aí esse percentual, quase 50% dos casos são detectados por meio do canal. Isso justifica a importância e a atenção, o carinho que tem que ser dado pelo profissional responsável pela implementação e gestão do programa em relação ao canal de denúncia. E aí, pelo que eu acompanho aqui, a gente fala também de exigência regulatória, é isso? Justamente, partindo aí para esse nosso último frame, né, cada vez mais o reconhecimento do canal, ele ganha esse destaque, né, ele ganha essa evidência, graças justamente a esses dados que demonstram, né, a importância do canal para um sistema de integridade robusto. E na legislação anticorrupção, ter um programa de compliance não é obrigação de ninguém, tem quem quer. Né? A lei anticorrupção não obriga nenhuma empresa a implementar o seu programa de compliance. Na verdade, ela te dá um caminho para você não se envolver nos problemas de compliance, mas você adota se você quiser. E o canal de denúncias é um dos requisitos, né, para um programa de compliance efetivo,
o artigo 42 do decreto 8420, que regulamentou a lei anticorrupção no âmbito federal e serve de modelo para todas as leis e regulamentações relativas às questões de compliance. Mas, cada vez mais, os órgãos reguladores, né, dos mercados regulados percebem a importância do canal e iniciam justamente essa iniciativa de exigir dos setores regulados a implementação do programa ou, nesse ponto mais específico, a implementação do canal, né? Eu trouxe aqui a instrução 509, né, da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários, para aquelas empresas que têm capital aberto no Brasil, impondo aí a necessidade de que a companhia tenha, né, esse canal como instrumento de governança para o recebimento desses relatos, né, de desvios de conduta e situação de fraude de forma geral. Isso certamente vai se difundir, né, para outros setores, né, acho que os outros setores regulados, como a indústria da saúde, por exemplo, e a tendência é de que no futuro um canal de denúncia seja algo comum, né, dentro de todas as empresas, não só como o canal de denúncias, mas como o programa de compliance, né? A ideia é de que, de fato, isso seja uma realidade em todas as organizações. E eu acho que a última dica, né, embora a legislação mencione canal de denúncia, é fato que não deve ser só para denúncia. Claro. Primeiro que o nome canal de denúncia é algo que já pesa. Para a formação de uma speak-up culture, já é algo negativo. Verdade. É ruim. Você é profissional de comunicação hoje, você sabe que isso não é bom, né? Então criaram um nome. Os clientes hoje têm adotado linha ética, linha confidencial, canal de escuta, enfim, o nome pouco importa, mas eu acho que tem que retratar alguma coisa mais aberta, mais receptiva. Justamente, mais receptiva. E segundo, que não é só para denúncia, né? Eu dou sempre esse exemplo. Eu tenho uma política de brindes da minha empresa. Recebi um brinde de um fornecedor em casa. E eu não sei se aquele brinde viola ou não a política. Eu quero perguntar para o compliance, no meio da pandemia. A única ferramenta que eu tenho é o canal online. Se for um canal de denúncia, eu estou fazendo uma autodenúncia, né? Praticamente propor aqui um acordo de colaboração premiada para eu não sofrer as sanções decorrentes aí das violações das políticas. Verdade. É uma excelente oportunidade para eu tirar dúvida, né? Porque, de fato, se for para eu me denunciar, eu vou avaliar. Será que alguém vai ficar sabendo? Será que vai chegar ao conhecimento da empresa? Isso pode me prejudicar? Claro. Então é melhor eu ficar quieto. Se for um canal para dúvidas, por exemplo, eu vou usar o canal para tirar minha dúvida. Se tiver um problema, eu devolvo a cesta. Ou sorteio, faz um sorteio aqui, faz um sorteio na empresa, enfim. Tem muitas alternativas que o próprio responsável pelo compliance pode me trazer, né? Eu, como colaborador, não tenho conhecimento das alternativas, né? Tem toda a razão. Até para se encanar, né? Às vezes a empresa tem uma política de brindes que me permite receber lá, sei lá, um panetone no final do ano. Então eu desencano e vou comer meu panetone feliz, né? Em vez de ficar aí achando que estou cometendo um pecado, né? Uma violação.